Fala, galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do podcast do canal Flamengo Sem Limites, episódio número 35, e vamos analisar a vitória do Flamengo sobre o Vasco por 1-0, gol de Gerson. Flamengo leva a melhor no clássico contra o rival e soma mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro, sendo a segunda vitória do técnico Tite comandando o time do Flamengo. E foi o primeiro jogo de Tite diante da torcida rubro-negra, com quase 70 mil pessoas presentes no Maracanã. Um jogo muito equilibrado, um jogo muito disputado. Foi o que vimos ontem no Maracanã. Tanto o Flamengo quanto o Vasco protagonizaram um jogo até bom de se ver, muito disputado, muito físico, principalmente nos 30 primeiros minutos de jogo. O Flamengo com muita dificuldade na saída de bola, não conseguia sair da marcação, pressão que o Vasco fazia, de certa forma até bem eficiente, pois o Flamengo tinha essa dificuldade para sair com a bola dominada, sair jogando. Inclusive, o técnico Tite fez mudanças dentro do jogo com as mesmas peças para tentar ajustar um pouco essa questão relacionada à saída de bola do Flamengo, que era realmente muito dificultada, principalmente pela marcação-pressão da equipe Cruz-Maltina. E o Flamengo, a partir dos 35 minutos da primeira etapa, passa a ter um controle maior do jogo e criar as melhores oportunidades. Numa tarde muito ruim de Bruno Henrique e Pedro, principalmente Bruno Henrique, o Flamengo era muito perigoso com a presença de Arrascaeta. É o que nós vamos ver agora na nossa pranchetinha, como o técnico Tite armou o time do Flamengo para levar para esse jogo contra o Vasco. Aqui a gente pode ver o goleiro Rossi, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas na linha defensiva, Thiago Maia como um primeiro volante, uma outra linha de 4 jogadores com Gerson mais aberto pela direita, Eric Pulgar por dentro, Arrascaeta, Bruno Henrique bem aberto pela esquerda e o centroavante era o camisa 9, Pedro. Dentro desse 4-1-4-1 que a gente pode observar, o Flamengo em determinados momentos da partida variava o esquema tático, saindo do 4-1-4-1 para um 4-4-2, mas não com o Bruno Henrique aberto, fazendo a dupla de ataque com o Pedro. Na verdade, era o Arrascaeta que fazia esse movimento, principalmente no momento defensivo. O Bruno Henrique muito aberto aqui pela esquerda. É uma posição que eu acho que o Tite vai ter que rever ao escalar o Bruno Henrique, pois, como eu já falei aqui em vários outros vídeos, o Bruno Henrique ele fica distante do gol, distante do centroavante do jogo e também impede a passagem do Ayrton Lucas por esse corredor lateral. Então acredito que o Tite vai ter que fazer uma adaptação melhor, uma formatação melhor desse time para evitar que o Bruno Henrique fique isolado aqui pela ponta esquerda. Além do 4-1-4-1 que eu já mostrei e do 4-4-2, o Flamengo muitas vezes também fazia um 4-2-3-1 com o Arrascaeta circulando mais livre aqui pelo meio e o Gerson procurando fazer uma dobradinha com os avanços do Wesley aqui pela direita. E o Pulgar fazendo aquele movimento que a gente conhece bastante, principalmente nos campeonatos europeus, que é o famoso box-to-box, é aquele meio-campo que vai de área a área. É um papel muito parecido com o que o Paulinho fazia no Corinthians nos tempos que o Tite era técnico do clube alvinegro. Mas a formatação inicial da equipe era o 4-1-4-1, com o Thiago Maia fazendo essa proteção maior aqui à linha defensiva. Por sinal, o Thiago Maia errando muitos passes dentro do jogo, depois uma linha de 4 e o Pedro mais à frente. Então essa foi a formatação inicial do técnico Adenor Bach para o jogo de ontem contra o rival Vasco da Gama. Além dessa questão tática e dessa escalação, porque o Everton Ribeiro
saiu da equipe para a entrada do Arrascaeta, alguns sinais vêm sendo dados pelo Tite, que me chamam muito a atenção até de maneira positiva. Primeiro, a competitividade entre os atletas, isso ele vai deixando bem claro, né, naquela questão da famosa meritocracia que eu já citei aqui em outros vídeos. O Tite é muito adepto desse tipo de posicionamento, né, para que quem estiver melhor que vai jogar. E tem que ser de verdade. Inclusive, a fase do Pedro não é boa, mas em compensação ele se mantém na equipe porque a fase do Gabriel Barbosa também não é boa. Então, por isso, o Pedro ainda é mantido como um jogador titular na equipe do Tite, mesmo porque o Tite também gosta da presença de um homem mais de área, que é o caso do Pedro. Um outro fator importante também que o Tite já vem demonstrando nesses dois jogos, né, contra o Cruzeiro, que o Flamengo venceu por 2-0, e ontem contra o Vasco, é a forma que o Gerson vai jogar nesse time. O Gerson volta a ser aquele famoso coringa, que foi na época de Jorge Jesus. Porque se você pegar o jogo de ontem e o jogo do Cruzeiro, o Gerson ele atua em várias posições do campo e isso vai variar de acordo com a escalação do Tite, de acordo com os jogadores que ele utiliza dentro do campo. Mesmo porque o Tite, no jogo contra o Cruzeiro, aqui não era o Arrascaeta, era o Everton Ribeiro, aberto pela direita, o Gerson caindo mais pela esquerda. Num determinado momento do jogo, quando o Cruzeiro estava impondo determinado tipo de dificuldade à equipe rubro-negra, o Tite faz o quê? Ele inverte, ele joga o Gerson para a direita e puxa o Ribeiro para fazer uma espécie de ponta de lança, a função que o Arrascaeta estava fazendo ontem, inclusive. Então a gente vai vendo que o Tite ele vai utilizando as peças de acordo com o adversário e com a dificuldade apresentada pelo adversário. Foi assim ontem, no jogo de ontem, mais uma vez, porque o Gerson começa pela direita, mas termina o jogo atuando pela esquerda, que é inclusive o setor onde ele pisa na área e faz o gol que daria a vitória aos 76 minutos do segundo tempo, numa jogada ali, uma trama bem feita pelo ataque rubro-negro com a participação do Gabriel, que entrou no lugar do Pedro, uma enfiada de bola do Thiago Maia, o Gabriel cruza para dentro da área, a zaga rebate mal, o Gerson pisa na área, chega batendo de canhota, a bola vai morrer no gol do goleiro vascaíno Léo Jardim. Então, ou seja, o Tite, dentro da partida, ele vai fazendo ajustes posicionais dos jogadores do Flamengo e principalmente o Gerson sendo uma figura ali polivalente, um jogador que pode atuar em vários setores do campo, como ele fazia desde os tempos de Jorge Jesus, fez isso com o Rogério Ceni, mais recente fez com o Sampaoli e agora com o técnico Tite de uma forma mais eficaz, mais eficiente, o Gerson vem sendo o destaque desse time. Agora nós vamos ver os números desse jogo, as estatísticas da partida. Aqui a gente vê uma posse de bola do Vasco maior, com 53% em relação ao Flamengo, com 47%. O Vasco finalizou mais do que o Flamengo, 17 finalizações contra 10, sendo 7 no gol e 5 por parte do Flamengo. Número de escanteios 8-7, ou seja, um equilíbrio muito grande. As faltas de tiros diretos, 15 para o Flamengo, 10 para o Vasco. Então, ou seja, foi um jogo que se apresentou muito equilibrado. Grandes chances para os dois lados, uma para cada lado. Finalizações de dentro da área, o Vasco finalizou mais do que o Flamengo, 12-5. Esse número aqui é importante, defesas do goleiro. Ontem o Rossi foi muito bem, junto com outros dois destaques que eu vou trazer daqui a pouco. Já vou trazer aqui as informações dos destaques da partida de ontem. Os passes certos, o Flamengo teve uma eficiência de 83% nos passes, nos cruzamentos. Errou bastante, 16, acertou somente 3. Aqui a área do jogo, onde o jogo se concentrou. Veja que o Vasco se concentrou um pouco mais no campo de ataque do que o Flamengo, 4% a mais, mas teve um posicionamento maior no campo de ataque. O jogo no meio de campo ficou em 48% a disputa no meio de campo. Realmente foi um jogo muito disputado do ponto de vista físico, mas com grandes chances para as duas equipes. Aqui, como eu disse, as substituições que o técnico Tite fez, na tentativa, o jogo ainda era 0-0, ele coloca o Gabriel no lugar do Pedro,
depois o Luiz Araújo no lugar do Bruno Henrique, e é exatamente aí que vai haver a mudança de posicionamento do Gerson. Por quê? Ao colocar o Luiz Araújo ele tem uma característica de jogar bem aberto pelo setor direito, então ele faz uma inversão com o Gerson. Ele passa a colocar o Gerson mais aberto pela esquerda, ele tira o Bruno Henrique, coloca o Gerson aqui pela esquerda e vai colocar o Luiz Araújo aberto lá pela direita, fazendo um papel de ponta, bem aberto aqui pela direita. Então, essa inversão, lógico, aqui não era o Everton Ribeiro, aqui era o Arrascaeta, a gente tem que fazer essa pequena correção aqui, que eu já tinha mudado. E aqui saiu o Pedro e entrou o Gabriel Barbosa. Mas o Gabriel Barbosa não ficou limitado a somente fazer a função de centroavante. O Gabriel tem essa versatilidade de fazer o quê? De sair da área para atrair a marcação. Com isso, o que aconteceu? Ele fez a jogada pela esquerda, o Gerson infiltrou para fazer o gol, fazendo 1-0 para o Flamengo em cima do rival Vasco da Gama. Essas foram as estatísticas do jogo de ontem, com essas mexidas que o técnico Tite promoveu, fazendo com que o Flamengo chegasse à vitória em cima do maior rival aqui no estado do Rio de Janeiro. A tabela de classificação ficou assim, com os jogos disputados neste final de semana. O Flamengo está em terceiro lugar com 50 pontos, a vantagem que era de 11 caiu para 9, porque o Botafogo empatou com o Atlético Paranaense no jogo sem luz, no sábado que terminou domingo, uma verdadeira vergonha. Para quem bate no peito e fala que tem dinheiro, não conseguir nem fazer a manutenção do sistema de iluminação do estádio, realmente é uma vergonha. Mas enfim, o Bragantino venceu o Fluminense, diminuiu a distância para o Botafogo também, caiu para 7 pontos. Depois vem Palmeiras, Atlético Paranaense, Grêmio, Atlético Mineiro, etc e tal. Ou seja, o Flamengo se mantém aqui na sua posição para se classificar diretamente para a Libertadores e ver a distância para o Botafogo diminuir, o que, de certa forma, serve de motivação para esses jogadores tentarem e acreditarem ainda que dá para buscar o título brasileiro. Lembrando que no campeonato de 2009, a diferença para o Palmeiras nessa mesma altura do campeonato era de 12 pontos. O Flamengo conseguiu tirar a diferença, assumiu a liderança no final da penúltima rodada e se sagrou campeão, vencendo o Grêmio de virada no Maracanã pelo placar de 2-1, com aquele gol marcante, histórico do Ronaldo Angelim. Então, enquanto a matemática permitir, o Flamengo pode sim tentar buscar, mesmo que seja difícil, mas pode tentar buscar o título brasileiro. Para mim, os melhores atletas da partida de ontem foram, primeiro, Eric Pulgar, que para mim fez um jogo muito bom. Veja que no mapa de calor dele, ele aparece em vários setores do campo, um jogador muito versátil, que sabe fazer aquele pivô de pegar a bola com a defesa e fazer a transição para o ataque. Tem um passe vertical e quebra a linha muito positivo. Inclusive aqui, o destaque nos passes certos foram de 52, ele acertou 47, 90% de eficiência para o Eric Pulgar. Para mim, o grande destaque do jogo, Agustín Rossi, goleiro argentino, que assumiu a titularidade agora recentemente e ontem já se destacou fazendo grandes defesas difíceis, já tinha feito uma contra o Cruzeiro na vitória por 2-0 e ontem ele apareceu de novo. Lá nas estatísticas do jogo, apareceram lá 7 defesas, tá aqui, 7 defesas do Rossi. Dentro da área foram 4, saiu socando a bola em 2, ou seja, o goleiro Rossi vem começando a realmente carimbar a sua titularidade dentro da equipe do Flamengo. Esses números foram tirados do site SofaScore, que traz estatísticas das partidas. E o outro destaque para mim foi o Gerson, com o gol marcado, obviamente, que deu a vitória para o Flamengo em cima do grande rival, o Vasco da Gama. O Gerson teve grande participação nesse jogo. O próximo jogo do Flamengo
acontece no dia 25 de outubro, às 21h30, na Arena do Grêmio. O Flamengo vai até Porto Alegre novamente, jogar contra o rival tricolor lá do Sul, que traz boas recordações, né? Mesmo atuando lá no Sul, o Flamengo tem jogado muito bem, inclusive venceu o Grêmio no último confronto entre as duas equipes. O Flamengo ainda comandado pelo Sampaoli na Copa do Brasil. Então, na próxima quarta-feira, dia 25 de outubro, 21h30, Grêmio e Flamengo lá na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul. Hoje um convite, a live que era para ter acontecido semana passada, mas apresentamos alguns problemas aqui no equipamento. Ela foi remarcada, ela vai acontecer hoje à noite, às 21h30, aqui no canal Flamengo Sem Limites. O tema da live: como o Flamengo se tornou o clube mais popular do Brasil? Com a participação de dois amigos, Rafael Alvarenga e Marcelo Césio. Fica aqui o convite para a galera do canal Flamengo Sem Limites comparecer, colar aqui no canal hoje às 21h30 para assistir e ver e participar desse debate que promete ser bem interessante, porque nós vamos abordar, além da questão histórica, também a relação atual da diretoria do Flamengo com o seu torcedor. Então, fica aqui o convite a todos vocês para que compareçam na live de logo mais. Então, galera, é isso. Esse foi o nosso podcast, episódio número 35. E pedir aquele mantra de sempre: se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Deixa o like, porque realmente é muito importante. O like de vocês, ele é fundamental nos vídeos aqui do canal para que o algoritmo possa divulgar o canal para mais pessoas e assim o canal crescer ainda mais. E divulga também vocês para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que a gente continue aqui trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Uma boa semana, um forte abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.